Brevíssima atualização. Acabou o voto do ministro Luiz Fux, ele absolveu também Anderson Torres, o general Augusto Heleno e Alexandre Ramagem. E agora, aos participantes aqui da nossa conversa, meu triste aviso, nós temos mais 8 minutos até a maldita grade de televisão me obrigar a entregar o programa. Então, senhores, por favor, precisamos ser breves agora. Daniel, a palavra é tua. E a linha de discussão na qual vimos trafegando até aqui é a seguinte: cenários políticos a partir do que a gente viu hoje. Por favor, Daniel. Acho que tem um ponto que a gente não pode desconsiderar nessa conversa, que é a repercussão interna, a repercussão do voto do Fux no próprio Supremo. A nossa Luísa Martins, analista do Judiciário, nos trouxe informações muito relevantes agora no final da tarde, que a percepção dos colegas de Fux foi de que o voto dele jogou os pares ali aos leões, que expôs os pares a ataques e a potenciais sanções, mais sanções dos Estados Unidos. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão ali batalhando por uma aplicação muito mais rigorosa da Lei Magnitsky. Estão propondo ao Tesouro Americano, o Departamento de Estado, que estenda sanções do Alexandre de Moraes para a esposa dele. Então, essa sucessão de ataques estimulada pelo voto do Fux, na visão dos pares ali, complica a situação dos demais ministros. Por exemplo, hoje ali teve um momento em que Fux adotou a linguagem da defesa de Augusto Heleno e disse que os ministros do Supremo não poderiam se comportar como inquisidores. Óbvio, referência a Alexandre de Moraes. O que isso significa para as articulações políticas agora em torno da anistia? William, temos que esperar acabar, né, o julgamento. Amanhã, hoje fica essa onda ali favorável, vamos dizer assim, ao bolsonarismo e ao Bolsonaro, mas amanhã certamente terão 2 votos pela condenação. Forma-se a maioria, amanhã de manhã, Bolsonaro condenado, e na sexta define a dosimetria da pena, estima-se ali 25, 30 anos. Não sei um real impacto, então a gente vai ter que ver como Brasília não está articulando a anistia nesta semana. Aliás, a anistia nessa semana deu uma esfriada a partir de gestões do próprio Palácio do Planalto, da ministra Gleisi e das declarações do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. Eu acho que ainda não dá para a gente calcular o impacto do voto do Fux na anistia. A gente vai ter que calcular a semana inteira, a conclusão dessa semana e a condenação e a pena do Bolsonaro na anistia. E a anistia ela está muito fluida. Uma hora ela ganha força, outra hora ela reflui. Agora está num momento de refluxo. Hoje ela conseguiu ganhar uma força, mas a gente não pode tirar para calcular essa força o que vai acontecer amanhã e principalmente na sexta-feira com a dosimetria da pena. Renato, olhando para amanhã, e como o Caio diz, calcula-se que o julgamento terminará 4-1, caberiam então embargos infringentes que o plenário teria que resolver? O Supremo tem um entendimento muito restritivo e eu sou contrário a esse entendimento do cabimento de embargos infringentes, porque tem que ter 2 na turma e não precisaria ser assim. Mas sim, se tiver mais um voto, cabem embargos infringentes. Pelo entendimento do Supremo desde 2018, que foi um caso julgado sendo respeito ao ex-prefeito Paulo Maluf, tem que ser 2 votos por absolvição na turma. Vamos ver se o Supremo vai evoluir e rever essa posição. Agora, tem uma ironia em tudo isso que a gente está falando aqui, que o ministro Luiz Fux verbalizou em alguns momentos sobre a segurança jurídica. O voto dele foi um desserviço supremo à segurança jurídica. Um desserviço, assim, incomparável. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. O ministro Fux citou, para negar a existência de uma organização criminosa, a ação penal 932, precedente que ele citou como um argumento. Ali se discutia uma situação de uma pessoa que foi assistir uma rinha de galo. Isso é contribuição para a segurança jurídica? Então, eu também não sei o combustível que isso vai gerar para as discussões de anistia. Eu sei que esse voto foi realmente um desserviço para a nossa democracia, que precisa ser protegida com um julgamento como esse. Murilo, deixa eu passar para você a palavra também. Nessa linha que nós estamos raciocinando em termos de consequências, o Renato acabou de sinalizar como que ele vê, do ponto de vista do funcionamento do sistema político, o que aconteceu hoje. Agora, como é que você, Murilo, vê
o papel de agentes políticos como o governador do estado de São Paulo, por exemplo, Tarcísio, que acabou virando uma das figuras, ou talvez, neste momento, a figura de proa em busca de uma articulação pela anistia? William, a articulação vai prosseguir, é evidente. Isso aí é um imperativo do momento, porque o bolsonarismo aposta que a campanha da anistia vitaliza o poder do Bolsonaro em relação à própria sucessão. Não há grandes dúvidas dentro do próprio bolsonarismo que ele está completamente fora da disputa. No entanto, ele, com essa narrativa, ele busca se cacifar para ter uma influência maior dentro da escolha do candidato, da montagem da chapa e até mesmo da organização de um futuro governo, caso o seu candidato venha a ganhar. Então, essa questão toda, ela tem um efeito político de médio prazo muito importante, sem dúvida, muito importante. Agora, o debate sobre a anistia vai prosseguir. Já existia um entendimento aí, quase que subterrâneo de uma anistia light, que foi revogada ou que foi rejeitada pelo bolsonarismo. Houve um racha dentro do Centrão, evidenciado pela ocupação da mesa do plenário da Câmara dos Deputados e depois pela rejeição de Davi Alcolumbre de colocar em votação o impeachment de Alexandre de Moraes, que resultou naquela crise com relação à CPI do INSS. Enfim, então a situação toda continua muito instável e o voto de Fux e a conclusão do julgamento vai alimentar todo esse debate e vai trazer Tarcísio de Freitas para continuar na arena política em favor da anistia. Isso faz parte do jogo da direita nesse momento. William.